Bom dia, pessoal. Convido a igreja a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versos 6 a 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para esse Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus Pai, a sua palavra foi lida aqui, Senhor. E agora, Senhor Deus, fala aos nossos corações, Pai. Seja o transformador de tudo que está dentro de nós, Pai, para a tua honra e glória, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é cristão? Foi a pergunta feita por um atirador que invadiu um campus num campus universitário em 2015, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. A resposta de um dos jovens que recebeu essa pergunta foi: sim, eu sou cristão. E ele foi morto ali mesmo. Outros que também confessaram a sua fé em Cristo foram perseguidos e mortos do mesmo modo. E essa tragédia, ela nos levantou uma pergunta: o que leva alguém a não negar sua fé mesmo diante da morte? Mas a verdade é que nem todos nós enfrentaremos armas. Muitos de nós enfrentaremos algo muito mais sutil. Jovens que escondem a sua fé na universidade para evitar rótulos. Profissionais que cedem à cultura do desempenho a qualquer custo. Pais exaustos que trocam a comunhão por uma mera sobrevivência. Casais que negociam princípios para dar certo. Líderes que se calam para não desagradar. Crentes em geral, que são bombardeados todos os dias por notificações e desejos instantâneos. Será que estamos sendo fiéis ao Senhor? Será que estamos sendo cristãos? Nesse texto, Paulo ele nos mostra como permanecermos fiel ao Senhor. O apóstolo Paulo ele escreveu essa segunda carta a Timóteo em uma circunstância extremamente difícil. Paulo estava preso em Roma pela segunda vez. Agora, não era uma prisão domiciliar como a gente vê no final do livro de Atos. Mas ele está preso agora numa cela fria, escura, insalubre. E como ele próprio afirma no verso 6 do capítulo 4, Paulo sabia que a sua execução estava próxima. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. A carta, então, ela foi escrita nesse contexto. E também ela foi escrita também durante a perseguição do Império Nero contra os cristãos. Depois de um grande incêndio em Roma, em 64 d.C., Nero buscava um bode expiatório. Ele então acusou os cristãos de serem os responsáveis. Então aí ele iniciou uma onda brutal de perseguição. Cristãos foram torturados, mortos, queimados vivos e lançados às feras como espetáculo público. Paulo então ele foi preso novamente nesse contexto. E dessa vez condenado à morte. Mas mesmo nesse contexto de dor, de abandono,
de morte iminente, Paulo não escreve uma carta amarga. Ele escreve uma carta cheia de esperança, de coragem, de fidelidade, endereçada a um homem, Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso. E essa não foi a primeira vez que Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Anos antes, ele já havia enviado uma carta com instruções claras sobre a organização da igreja. Ele mostrou como deveria ser as escolhas de presbíteros e diáconos, o combate às heresias e a conduta dos membros dentro da igreja. Então, essa primeira carta que Paulo manda para Timóteo tem um tom um pouco mais prático, mais institucional. Muito porque Timóteo estava passando por essa situação. Ele precisava organizar a igreja. Paulo mostra como ele tem um cuidado também com a estrutura e a saúde da igreja local. Mas agora, nessa segunda carta de Timóteo, o tom é um pouco diferente. Ele é mais pessoal. Paulo aqui, ele escreve como alguém que sabe que vai morrer e ele precisa passar esse bastão. Não apenas da liderança, mas da fidelidade ao evangelho. O foco, então, não está mais nos cargos da igreja, mas na forma como deve se reavivar os seus dons, na coragem de não se envergonhar do evangelho e na necessidade de guardar o bom tesouro com fé e com a ajuda do Espírito Santo. Timóteo, então, ele precisava ouvir essas coisas. Ele era um jovem. Os estudiosos falam que ele é um jovem tímido, emocionalmente sensível. Ele enfrentava oposições dentro da sua igreja, abandono de líderes, a pressão do governo romano, e ainda lidava com seus próprios medos. Então, Paulo, como pai espiritual de Timóteo, ele escreve para fortalecer a alma desse seu pupilo, desse seu filho na fé. Por isso, essa segunda carta de Timóteo, ela é uma carta muito pastoral. Mas eu ouso dizer também que ela é uma carta profética. Porque ela é uma espécie de testamento de Paulo clamando para a próxima geração, que somos nós, representadas por Timóteo, a não desistirmos e não nos corromper diante de tudo que estamos vivendo. Então a pergunta que fica diante de tudo isso é: como devemos permanecer fiéis ao chamado cristão? E Paulo então nos dá 3 conselhos para que a gente possa permanecer fiel. O primeiro conselho é reavivando o dom que Deus nos deu. Estão os versos 6 e 7 dessa passagem, que diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo não começa exigindo de Timóteo algo que ele não possuía. Pelo contrário, ele aponta para aquilo que já está nele, já está presente nele. Por isso que Paulo começa essa parte com por esta razão, remetendo ou ligando a gente a lembrança que ele acabou de fazer no verso 5, que diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, o mesmo que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou certo que ele também habita em você. É uma fé sincera que habita em Timóteo. É como se então Paulo estivesse falando: Timóteo, Deus já plantou essa fé em você. E depois então Paulo ele lembra Timóteo de reavivar o dom que Deus deu a ele. E essa palavra reavivar, ele tem um sentido de reacender uma chama que ainda queima, mas que está quase se apagando. Eu sou um cara que gosta muito de churrasco. E uma das coisas mais difíceis de um churrasqueiro é saber mexer com o fogo, com a brasa que está lá. Se a gente bobeia muito, ou joga muita água, ou faz alguma besteira ali no fogo, ele se apaga e não volta mais. Preciso recomeçar tudo de novo. Mas se ele tem uma brasa fininha, pouquinho ali, eu começo a soprar, começo a abanar, trazer ar, oxigênio para aquela labareda, para aquela faísquinha, ela começa a pegar fogo de volta e reacende aquele fogo. Esse reavivar aqui que Paulo coloca a Timóteo é justamente isso. O fogo ele tá lá. A fé tá lá. Mas ela precisa ser reavivada. Ela precisa tomar fôlego, tomar ar,
crescer novamente. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Reaviva esse dom. Na fé reformada, a gente entende que os dons são atribuídos de forma soberana a nós. E isso não nos torna, então, alguém passivo diante de tudo isso. Pelo contrário, a confissão de fé de Westminster, ele afirma que, embora a suficiência venha de Cristo, somos chamados a buscar esses dons com zelo e a exercê-los com diligência. Em resumo, o que significa isso? Deus dá os dons a nós e nós devemos cultivar esses dons. E como cultivamos esses dons? Precisamos reservar tempo a ele. Aceitar correções, pedir ajuda, dar passos pequenos. Às vezes, ou na maioria das vezes, reavivar não é sobre grandes emoções, grandes conquistas, grandes coisas. Reavivar é sobre pequenas obediências diárias. Todo dia, mesmo que pequeno, obedecermos a Deus no que Ele está falando com o nosso coração. E qual era esse dom que Timóteo tinha? Paulo diz que veio pela imposição de suas mãos. A linguagem, então, ela é associada à ordenação. Recentemente vimos a ordenação aqui de nossos presbíteros, com imposição de mãos dos nossos pastores. É dessa forma. E tudo, então, indica que se tratava, então, de um dom pastoral de Timóteo. O que ele fazia, então? O que ele deveria fazer? Pregar, ensinar, cuidar, liderar. Esses eram os dons de Timóteo. Lógico, ele era o pastor da igreja de Éfeso. Ele precisava fazer isso. Mas esse princípio dos dons, ela é muito mais ampla. Todo crente recebe dons espirituais. Todos nós recebemos dons espirituais. Alguns ensinam, outros consolam, outros administram, aconselham, evangelizam, acolhem, intercedem, servem. O Espírito, então, ele atribui os dons à nossa igreja da forma que ele quer. O nosso papel é descobrir que dom nós temos, treinar e colocar isso em prática. Mas Timóteo, ele enfrentava algumas pressões ali, dentro da sua igreja. A oposição, o cansaço, o abandono dos seus companheiros. E a tentação de recuar, de viver na defensiva, era muito válido para ele, diante de toda essa situação. Mas Paulo, ele lembra a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não dá esse espírito de covardia. E essa palavra covardia, no grego, ela tem um sentido de um medo paralisante, alguém que não consegue fazer nada. Essa covardia o Senhor não deu a nós. Pelo contrário, Ele deu um espírito que dá 3 tipos de reforços aqui para os nossos dons. O texto fala que é o poder, o amor e a moderação. Poder, não o poder de ser forte, assim como eu carrego vários quilos assim nas minhas mãos. Não é esse tipo de poder, mas é o poder de falar do evangelho onde nós estamos. O poder de pegar esse dom e trabalhar esse dom na nossa igreja, de trabalhar o dom no nosso trabalho do dia a dia, com as nossas famílias, com os nossos amigos. O amor, aquele amor que o Espírito nos dá pela nossa igreja, pelo nosso irmão. E a moderação, que nos dá a consciência de um equilíbrio, de uma sabedoria. Paulo está dizendo então para Timóteo que ele não está sozinho. O Espírito Santo que foi dado a ele, pelo Espírito Santo que foi dado a ele, o Timóteo consegue servir com esses dons, com ousadia, com sinceridade e com sabedoria. E isso também, então, se aplica a nós. Quantos dons estão adormecidos entre nós? Quantas vidas que eram vibrantes na fé, agora estão apagadas pelo medo, pelo cansaço ou pela acomodação? Reavivar é um chamado urgente à nossa igreja. É uma ordem do Senhor, uma ordem amorosa. Deus nos chama a reacender essa chama que Ele mesmo acendeu nos nossos corações. Talvez você tenha esse dom, o dom de ensinar, o dom de aconselhar, o dom de servir, de liderar, de evangelizar, vários dons. Mas você talvez esteja paralisado, está com
paralisado, com medo de falhar, ou algum trauma, alguma crítica, alguma frustração dentro da igreja, Deus está dizendo para você, reaviva o dom. Ele não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E mais, a igreja, ela precisa de crentes reavivados. Dons esquecidos geram igrejas enfraquecidas. Quando cada membro do corpo exerce o que recebeu, o corpo cresce, edifica, glorifica a Deus. E quando deixamos os nossos dons morrerem, apagamos o brilho do evangelho e da nossa comunidade. Então, reavivar o dom é o nosso primeiro passo. E ele já muda o ambiente. Paulo sabe que, ao reacender a chama, a luz aparece e ela incomoda o mundo. E o evangelho, ele não é neutro. Ele incomoda realmente onde ele está. Por isso, depois de dizer reavive o dom, ele emenda com outro conselho. Com outro conselho. É como se ele dissesse, a chama reacendeu? Então agora se prepare, porque vamos usar agora ela com firmeza. Então, diante do cenário, como permanecermos fiéis ao chamado cristão, a gente viu que devemos então reavivar os nossos dons, o dom que Deus nos deu. E agora o texto nos diz para não envergonharmos do evangelho, que está aí dos versos 8 a 12, que diz assim o texto. Portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho. E para esse evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo agora ele é direto a Timóteo. Ele fala assim, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Em outras palavras, Timóteo, não recue. Não se silencie, não se esconda. A palavra usada aqui para envergonhar-se, ela carrega uma ideia de alguém que se retrai por medo de ser ridicularizado ou de ser rejeitado. E no contexto romano, confessar publicamente a fé em Cristo era um escândalo. Como já vimos, os cristãos eram vistos como supersticiosos, traidores do império e causador de desordem pública. Por isso eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Por isso que Timóteo ele vivia sob essa pressão. E mais, Paulo estava preso, acusado por crimes contra o Estado. Do ponto de vista humano, unir-se a esse evangelho, unir-se a Paulo, parecia algo muito vergonhoso. Mas Paulo escreve, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Timóteo, não se afasta. Não fique em silêncio. Não tenha medo. O evangelho pode ser motivo de zombaria para o mundo, mas é poder para Deus, para salvar todo o que nele crê. Paulo não apenas diz como não fazer, ele aponta um caminho. Ele fala assim, pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho. Essa palavra é um pouco mais carregada, ela não é só participar, estar junto. Parece que é a mesma coisa, né? Estar junto, participe. Mas é algo assim, sofra comigo, entra comigo nesse sofrimento. Faça parte disso. O sofrimento pelo evangelho não é algo opcional. Não é uma exceção. É parte do chamado cristão. A graça que salva também nos convoca a participar do sofrimento de Cristo. E Paulo, ele não pede para que Timóteo suporte isso sozinho. Ele fala assim, segundo o poder de Deus. O sofrimento cristão não é vencido com coragem humana, mas com total confiança a Deus.
A mesma graça que nos salvou é que nos sustenta. O mesmo Espírito que nos deu os dons é que nos capacita a ser fiel em meio às oposições. Nós fomos salvos, não pelos nossos méritos, mas pela graça soberana de Deus. Fomos chamados pela santa convocação, não por algo que tenhamos feito, mas conforme o propósito de Deus, no propósito de Deus. Essa graça ela foi determinada antes mesmo da criação do mundo. E Paulo segue. Manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida e à imortalidade, mediante a esse evangelho. Cristo, ele aniquilou a morte. Sua ressurreição não foi apenas um acontecimento isolado, mas foi uma inauguração de um novo momento. Pelo evangelho, a vida eterna deixou de ser uma esperança e tornou-se uma realidade revelada. A morte, ela foi vencida. A vida e a imortalidade foram plenamente manifestadas. Por isso, diante dessa graça, dessa vitória, desse Salvador, como podemos nos envergonhar do evangelho? Como podemos evitar o sofrimento se fomos chamados por essa graça? Somos salvos por Cristo, capacitados pelo Espírito. Talvez a vergonha em nós seja natural, quando olhamos para nós mesmos. Mas quando olhamos para Cristo, para essa sua cruz, pela vitória da morte, pela sua graça, pela sua glória, a vergonha ela se transforma em ousadia. O medo dá lugar à coragem. O evangelho é o nosso maior tesouro. É o maior tesouro já revelado à humanidade. E é por ele que vale a pena sofrer. Vale a pena viver. E se necessário for, vale a pena morrer. Paulo, ele sabe exatamente por que está preso. O texto fala: para esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por causa disso, estou sofrendo essas coisas. Não é azar, é coerência do que ele acredita. Ele não apenas anunciou o evangelho, ele pregou, ele pagou o preço e ele permaneceu fiel a ele. E mesmo assim ele declara: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E note, não é sei em que tenho crido, mas em quem tenho crido. Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que nos trouxe a vida. E esse Deus, ele é poderoso para guardar aquilo que foi confiado a nós até aquele dia. Alguns estudiosos divergem nesse ponto de o que é do que foi confiado até aquele dia. Alguns falam que é a vida ministerial de Paulo, que a vida ministerial de Paulo, ela foi cuidada por Deus até o dia em que tudo isso se acaba, até a morte de Paulo. Outros falam que esse cuidado, o que foi confiado até aqueles dias, é o próprio evangelho. E que aqueles dias é no final de todas as coisas, no final dos tempos. Ambas as interpretações são possíveis e verdadeiras. Mas o ponto aqui é que Paulo, mesmo preso, mesmo abandonado por muitos, confia plenamente que Deus guardará tudo aquilo que ele deu até o final. Talvez você não entenda as ameaças de morte como talvez os mártires passaram. Mas enfrentamos alguns tipos de opressões. O desprezo de colegas, a indiferença dentro das nossas famílias, o medo de ser ridicularizado por viver uma integridade cristã. Diante de tudo isso, nós talvez sentimos vergonha e até nos calamos. Mas hoje, Deus está dizendo a nós: não se envergonhe do evangelho. Reaja com coragem. Sofra se necessário. Não recue, porque Deus está conosco. Você pode até pensar que não tem forças para enfrentar esse tipo de coisas. E
vou ser bem sincero, não temos. Mas o fato é que nós não estamos sozinhos. Deus habita em nós. O mesmo que salvou, nos chama e nos sustenta. Ele tem que nos sustentar. Ele nos chama. Por isso o evangelho é glorioso. Precisamos olhar para Cristo. Meditar na graça eterna que nos alcançou. E viver com ousadia e com fidelidade. Se o evangelho é essa boa notícia que quebra essas correntes da morte, ilumina a vida eterna, então não há motivos para nos envergonhar. Há razão para termos uma fidelidade ao Senhor. Por isso que Paulo nos chama a reavivar os dons e não nos envergonhar. E agora, Paulo nos dá um terceiro conselho. Guardar com zelo o conteúdo da fé. E porque ele está profundamente preocupado com essa fidelidade doutrinária. Porque o verdadeiro evangelho, é aquele que salva e sustenta. Então a pergunta que estamos fazendo em todos os pontos é: como permanecermos fiéis ao nosso chamado cristão? O primeiro foi reavivando os dons que Deus nos deu. E o segundo, não se envergonhando do evangelho. E o terceiro passo que Paulo nos dá é guardando fielmente a verdade confiada a nós, que está dos versos 13 a 14, que diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. A partir daqui, Paulo então passa o bastão para Timóteo. Ele fala assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, Timóteo, não invente outro evangelho. Não negocie o conteúdo da santa palavra. Mantenha a forma sadia da doutrina recebida. Em tempos de relativismo, isso soa um pouco estranho. O espírito da nossa época rejeita padrões fixos. A cultura quer uma fé moldável, subjetiva, que se ajuste ao gosto pessoal. Mas o chamado de Paulo a Timóteo é o oposto. A verdade deve ser mantida com integridade, fé e amor. E Paulo reforça isso no verso 14, falando assim: por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. A figura do bom tesouro no mundo romano era bem simples. Era como se você tivesse que entregar algo muito valioso para uma pessoa, e essa pessoa devesse manter esse algo valioso sem ser modificado, intacto. Esse é o bom tesouro na época romana. Então, quando Paulo remete a esse bom tesouro, ele está falando assim: olha, esse é o evangelho. E para quem que Paulo está dando isso? Para a igreja. Olha, esse é o bom tesouro. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Ele foi confiado a nós. O chamado não é a atualizar a revelação, mas conservar e transmitir. Isso muda um pouco o tom do nosso dever. Porque é uma responsabilidade muito grande guardar a palavra, as sãs palavras, sem deturpação. Mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. O texto fala: por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. E não só o Espírito Santo está conosco nisso, como não é uma função única de uma pessoa só. É a função da igreja, como eu disse. Paulo fala no plural, em nós. Então, presbíteros, pastores, diáconos, professores, pais, jovens, novos na fé, todos devem participar. Cada um segura uma parte do evangelho e deixa firme, tendo fidelidade, ensinando com clareza, ensinando as crianças, discipulando novos convertidos, orando pela pureza da igreja, cantando a verdade nos louvores, corrigindo em amor,
recusando os falsos evangelhos. A nossa igreja é uma igreja presbiteriana. E ela sempre insistiu que tudo o que precisamos saber para a salvação está nas Escrituras. A palavra, ela é suficiente, ela é clara e ela é autoritativa. Isso nos chama a uma obediência humilde. A igreja, ela floresce quando a igreja se volta à palavra. Temos que nos deixar corrigir por ela. Precisamos ser integralmente, ter uma união entregada ao Evangelho. Esse é o Evangelho da graça, a santidade de Deus, o senhorio de Cristo, a cruz e a ressurreição. Todos os crentes são chamados a amar a verdade, conhecer a doutrina, defender a fé, viver em conformidade com o Evangelho. Todos nós somos chamados a isso. Os pais, eles devem ensinar os seus filhos. Os membros da igreja devem se manter firmes contra as heresias. Pastores, presbíteros precisam estar vigilantes para qualquer tentativa de corromper o conteúdo da fé. Precisamos guardar o bom tesouro. E essa é a missão da igreja. Mas essa missão, ela parece pesada, e de fato é. Mas como eu falei, ela é trabalhada mediante ao Espírito que habita em nós. Concluindo, vemos que no início, eu falei de um jovem que foi assassinado por acreditar em Cristo. E eu falei que talvez nunca encararíamos um revólver apontado na nossa cabeça. Mas todos os dias enfrentamos essas pequenas pressões no trabalho, na faculdade, em casa, com os amigos. E é nessas horas que o mundo faz a mesma pergunta que aquele assassino fez para aquele jovem. Você é cristão mesmo? Você tem permanecido fiel à palavra do Senhor? Vimos hoje, por Paulo, falando a Timóteo, que existe uma forma de permanecer fiel. Reavivando os dons, não se envergonhando do Evangelho e guardando o bom tesouro. E como que é viver assim? Para nós mesmos? Não. Cristo nos ajuda em tudo isso. É Ele quem reacende a chama do nosso coração, que pode estar quase se apagando. É Ele que nos dá coragem quando a vergonha aperta. É Ele que guarda a fé que recebemos até o fim. Na cruz, Cristo não se envergonhou de nós. Ele assumiu nossa culpa, suportou a nossa vergonha, venceu a nossa morte. Na ressurreição, trouxe a vida à luz e a imortalidade. E por isso podemos viver sem medo e sem covardia. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós hoje para permanecermos fiéis até aquele dia. Assim, quando o mundo então nos perguntar: você é cristão? Você tem permanecido fiel às palavras do Senhor? Pelo poder de Cristo, nossa resposta deve ser clara e firme. Sim, nós somos de Cristo, custe o que custar. Que o Senhor nos dê graça para vivermos nessa fidelidade todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Quero fazer uma oração com vocês. Pode abaixar suas cabeças. Antes de orar, queria que você pudesse fazer uma reflexão.